A segunda estratégia é que você também tenha clareza na sua atuação. Quando eu iniciei os atendimentos, eu falo sempre aqui sobre a minha história, muitas pessoas conhecem, mas vou repetir, talvez seja a primeira vez que você esteja me vendo aqui. Quando eu comecei, eu não sabia de fato o que eu queria. Eu sabia que eu queria trabalhar de uma forma diferente, com a educação que eu acreditava, com os métodos que eu acreditava, mas eu não defini de fato o que eu queria fazer e com quem eu queria trabalhar, com que tipo de público que eu queria trabalhar. E quando a gente não define isso, a gente acaba não alcançando ninguém, né? O famoso quem quer todo mundo não tem ninguém. Então eu não conseguia ter uma comunicação clara, eu não conseguia falar sobre o meu trabalho e a comunicação que eu passava é que eu estava ali simplesmente para fazer recreação, para brincar com as crianças, para ser uma babá, para cuidar, e isso me frustrava muito. E foram várias tentativas frustradas. E eu queria falar sobre aprendizagem, eu queria falar sobre desenvolvimento, eu queria falar sobre uma nova forma de ensinar. E o que eu recebia era pessoas me procurando para olhar do filho enquanto trabalhava, ou para fazer algum tipo de atividade, oficina recreativa. E não era isso que eu queria, e eu ficava muito brava. E eu percebi que isso acontecia porque eu não sabia de fato o que eu queria fazer. Eu não sabia de fato quem era a Aniele, quem era a profissional. E aí, né, no decorrer de toda essa trajetória, o que eu parei pra pensar e eu comecei a perceber é de que eu precisava me encontrar enquanto profissional. Quem era, né? Quem era a Aniele? Era a Aniele que amava, era pedagoga, amava a psicomotricidade, mas eu duvidava que a psicomotricidade pudesse fazer algo na minha cidade, por ser uma cidade pequena, por ser uma cidade onde as pessoas não conhecessem, nem soubessem falar psicomotricidade. Isso me dava muito nervoso quando as pessoas iam falar e falava errado psicomotricista, e eu falava, meu Deus, isso não vai dar certo aqui, eu preciso ir para uma cidade grande, porque as pessoas não conhecem nada a respeito. E aí, falei, né, eu não podia também, não queria sair daqui, falei, então o que eu vou fazer? Vou fazer outra especialização que seja mais popular, que as pessoas conheçam mais. Fui fazer a psicopedagogia, a neuropsicopedagogia, a educação especial, e sempre estudando, querendo mais, achando que eu precisava de mais. E chegou um momento que eu olhei e falei, parece que não tá adiantando. E dentro da psicopedagogia, eu comecei a buscar mais, comecei a procurar, e eu falei, parece que não é isso que eu quero. Por mais que a psicopedagogia seja algo que as pessoas conhecem mais e que se eu começar a atuar, né, vai ser mais fácil, não é isso que eu quero. Eu não quero ficar só na psicopedagogia. E aí eu comecei, né, buscar, e aí eu comecei a atender vários tipos de crianças. Crianças que não tinham nenhuma dificuldade específica, mas que a família me procurou para entrar com um trabalho de estimulação, para entrar com esse trabalho de desenvolvimento, né, essas habilidades precursoras da alfabetização. Tinha famílias que me procuravam por conta da dificuldade específica de alfabetização. Outras famílias que me procuravam porque a criança estava dentro do espectro autista. Outras crianças por questões de TDAH. E aí eu comecei a ver muitas coisas e eu falei, peraí, vamos pensar, né? De várias faixas etárias. E aí eu comecei a conhecer mais sobre mim, sobre o que eu queria, sobre a minha área de atuação. E eu falei, eu gosto de desenvolvimento infantil, eu sempre gostei, né? Desde quando eu fui iniciar a faculdade, eu queria fazer psicologia porque eu queria entender como que o conhecimento se dava na cabeça do ser humano, como que as pessoas aprendiam. Acabei indo parar na pedagogia e aí eu consegui enxergar isso, né? Como que a criança criava as estratégias, como que ela resolvia problemas, como que ela resolvia conflitos. E aí eu fui vendo que eu me encontrei enquanto uma pessoa que queria trabalhar com desenvolvimento infantil, uma pessoa que queria ser especialista em desenvolvimento infantil. E enquanto aquela que trabalha com desenvolvimento infantil, eu trabalharia com crianças com desenvolvimento típico ou com desenvolvimento atípico. E eu falei, é isso que eu quero. E aí, pronto, me encontrei. E foi automático. A partir do momento que eu me encontrei, eu consegui passar essa imagem para as pessoas do que eu fazia através da minha comunicação, através do meu jeito de falar, através do meu jeito de expressar aqui no Instagram.
E as pessoas começaram a aparecer. Hoje eu trabalho com crianças de várias faixas etárias. Eu atuo como psicomotricista no espaço da Isa, mas eu também trabalho como especialista em desenvolvimento infantil, fazendo esse atendimento individualizado na casa das crianças. E isso pra mim é onde eu me encontrei, sabe? Quando eu olho pra mim e eu falo, é isso que eu amo fazer, é isso que eu gasto a minha vida, o meu tempo ali estudando, me dedicando. E quando isso aconteceu, quando eu defini a minha área de atuação, quando eu defini as crianças que eu queria trabalhar, as coisas começaram a fluir. Então, essa é a segunda estratégia para você que quer chegar aos 6 mil reais por mês, para você que quer se sentir realizada profissionalmente. Defina a sua área de atuação, se encontre enquanto profissional. Talvez você esteja assistindo aqui essa live e você ainda não se encontrou. Assim como eu, que estava ali na sala de aula e gosto do que eu faço, tô aqui, mas faltava alguma coisa, faltava, sabe? E hoje eu me sinto útil, hoje eu me sinto importante na vida das crianças que eu atendo, eu me sinto importante para as famílias que eu atendo, eu me sinto reconhecida. Muitas vezes eu me sinto até constrangida por todo o carinho que as famílias têm comigo, pela forma que elas me tratam, por todo o acolhimento. E dessa mesma forma eu quero acolher, dessa mesma forma eu quero tratar essas famílias, essas crianças. Mas foi só a partir do momento que eu me encontrei, que eu olhei pra mim e falei, quem sou eu? Quem sou eu? Quem é a Aniele, a profissional? Com o que eu gosto de trabalhar? O que eu gosto de fazer? Com que materiais eu tenho mais facilidade para lidar? Com que tipos de recurso? Com qual faixa etária? E é normal, tá tudo bem se você não gosta de trabalhar com crianças menores, se você tem o seu perfil para trabalhar com crianças maiores, né, de 6, 7, 8 anos, área de alfabetização. Ou se você tem, né, mais particularidade assim de trabalhar, gosta mais de trabalhar com as crianças da educação infantil ali dos 5 anos para baixo, tá tudo bem, você não precisa gostar de tudo, você não precisa fazer tudo, mas o que é importante, que você se especialize e que você seja a melhor naquilo que você quiser atuar. Não porque você precisa ser a melhor para competir com outras pessoas, mas porque você precisa ser a melhor para você fazer um bom trabalho, para você se sentir realizada. Então, defina a sua área de atuação, estude muito sobre aquilo que você decidir atuar.